Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tópico bem específico que não cai muito em nenhuma banca, tá, praticamente, mas que a gente não pode errar se cair, que é a origem e evolução da auditoria independente. Tá? E para acertar as questões, pessoal, de origem, basta entender um pouquinho esse único slide desse nosso tema. Tá? O que a gente precisa saber, pessoal? Embora as diversas doutrinas, né, elas se chocam um pouquinho quando a gente vai falar de qual a origem e quando que começou uma auditoria, né? O que é bem unânime de todas essas doutrinas é o seguinte: a auditoria independente ela começou a partir de uma necessidade, tá? Daquelas empresas familiares. Opa, voltando aqui, das empresas familiares lá na época da Revolução Industrial, ok? Essas empresas eram familiares, eram empresas fechadas, né, de capital fechado, e elas precisavam do quê, pessoal? Precisavam expandir, precisavam de mercado, precisavam de investimento para poder se expandirem, né, e começarem a procurar outros caminhos. O que aconteceu, pessoal? Essa necessidade de abrir o capital, tá? A partir dessa necessidade da empresa, né, como a gente falou, de abrir o capital, de conseguir investimentos, conseguir empréstimos, se fosse o caso, tá? O que o terceiro que investia ou que ia emprestar para essa empresa precisava? Ele precisava de confiar, né, precisava de uma credibilidade naqueles números que estavam sendo demonstrados por ela. Porque a gente sabe, né, pessoal, que quem elabora as demonstrações contábeis, isso é básico lá em contabilidade e vai ser muito utilizado também em auditoria, é a própria administração, a própria empresa. Então, se eu sou investidor, estamos lá no século XIX, pessoal, tá? Se eu sou investidor e quero investir naquela empresa, mas não confio nos números, o que eu preciso? Preciso de algum terceiro, tá? Alguém de fora daquela empresa, tá? No caso aqui, o auditor independente, e aí sim surge, né, essa figura do auditor independente, beleza? Então eu preciso que esse terceiro, que não tenha nenhuma relação com a empresa, ateste que aqueles números são fidedignos, ateste que as demonstrações contábeis realmente são condizentes com a situação real da empresa. Tá? Então a gente segue esse fluxozinho aqui, ó, para entender um pouquinho a origem de uma auditoria independente. A gente tinha as empresas familiares que precisavam de quê? De expandir, né? Precisavam de capital. A partir de então, tinha uma necessidade, né, o mercado precisava de uma informação, tinha uma necessidade de informações mais fidedignas, tá? A empresa começa a publicar essas demonstrações, né, para o mercado, mas esses números precisam de quê, pessoal? Precisam de alguma credibilidade, né? E por causa dessa necessidade de uma credibilidade, a gente tem a figura do auditor independente ou das firmas de auditoria independentes surgindo aí lá no século XIX, em meados do século XIX, beleza? Não precisa se preocupar com a data, o que vocês precisam entender para acertar todas as questões de origem, pessoal? Credibilidade, tá? Palavrinha-chave aqui, ó, credibilidade, beleza? Então, fechamos aqui esse primeiro tópico, né, esse tópico de origem de uma auditoria independente. Conceituação vai ser objeto de um outro item, ok?